Olá, meu nome é Gabriele, sejam todos muito bem-vindos à primeira monitoria de histologia do P3. Hoje nós vamos abordar o conteúdo meninges e plexo coroide. A monitoria vai ser uma parte teórica e uma parte prática, ok? Vamos lá. Oi, gente! Começando agora a parte teórica da segunda monitoria. Hoje nós vamos ver sistema nervoso periférico, tá? E aí o sistema nervoso periférico, que a gente vai abordar, ele é basicamente formado por nervos e também por gânglios. E aí o que eu preciso que vocês entendam é que no sistema nervoso periférico, os nervos eles são formados por agrupamentos, ou seja, por agrupamentos de fibras nervosas. E aí essas fibras nervosas, elas podem ser mielínicas ou elas podem ser amielínicas. Lembrando que as mielínicas, elas são assim porque elas têm uma estrutura chamada bainha de mielina. E essa bainha de mielina é uma estrutura lipoproteica, e eu preciso que vocês aprendam que ela é lipoproteica, porque ela se perde na preparação da lâmina justamente por ter essa característica de ser lipoproteica, tá? Você não consegue manter ela, e aí na lâmina ela aparece como se fosse uma parte branca. Eu vou mostrar na lâmina, mas só para vocês já terem uma ideia. E aí eu preciso que vocês entendam, preciso que vocês saibam de que é formada essa bainha de mielina. No sistema nervoso central, ela é formada por células de Schwann. Na verdade, ela é formada pela conjunção, pelo agrupamento do citoplasma das células de Schwann. As células de Schwann e o citoplasma delas se agrupam em volta, elas vão envolver o axônio, e aí quando elas envolvem o axônio, elas vão formar essa bainha de mielina. Eu vou tentar desenhar para vocês, mas eu desenho bem mal. Mas aqui, ó. Aqui é um axônio. Aqui chegou a célula de Schwann aqui por baixo, ela fecha aqui em cima com o citoplasma. Aí vai chegando outra e outra e outra. E aí vai formando essa proteção, essa capinha de proteção no axônio. E essa capinha de proteção, formada pela organização em espiral do citoplasma das células de Schwann, é a que vai formar a bainha de mielina. E é isso que vai diferenciar uma fibra que é mielínica de uma amielínica. Se nós estivéssemos falando de sistema nervoso central, seria de oligodendrócitos, mas como nós estamos falando de sistema nervoso periférico, célula de Schwann. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam é a estrutura do neurônio, até porque a bainha de mielina vai estar nele, tá? Aqui é um neurônio, com muita boa vontade vocês estão vendo o neurônio aqui, tá? E aqui a gente vai lembrar só a estrutura dele, aqui é um axônio, aqui são os dendritos, e aqui é o corpo celular. Mas no neurônio ele tem um nome chique, é pericário de neurônio. E por favor, eu preciso que vocês usem esse nome, tá? Então, dendritos, pericário de neurônio e axônio. A bainha de mielina, nesse caso, ela estaria aqui, ó. Bainha de mielina, bainha de mielina, bainha de mielina, bainha de mielina. Entre as bainhas de mielina, nós temos uma estrutura chamada nódulos de Ranvier. E essa bainha de mielina, ela serve para tornar o impulso saltatório. E esse impulso saltatório, ele é mais rápido, tá? Ele aumenta a velocidade, justamente porque torna o impulso saltatório. Até aqui dá para pegar? Nós vamos estudar os nervos, que são agrupamentos de fibras nervosas, que podem ser mielínicas ou amielínicas. A diferença, as mielínicas possuem a bainha de mielina, que é uma estrutura lipoproteica, na lâmina ela vai aparecer mais ou menos branca, porque ela se perde, que vai tornar o impulso saltatório. A bainha de mielina ela é formada pelo citoplasma das células de Schwann, que vão se enrolar em espiral. E aí, quando eles se enrolam, formam a bainha de mielina, que aqui vão tornar o impulso saltatório. Ok? Passando, vou tentar desenhar aqui rapidamente, novamente, ressaltando que eu sou péssima em desenho, tá? Uma estrutura de um nervo, tá? Vale. Finjam com muita boa vontade que isso aqui tá lindo, ok?
Vamos lá. O que vai acontecer? Os nervos, eles são grupamentos de fibras nervosas, que aí elas podem ser mielínicas ou amielínicas. Só que os nervos, ele têm uma estrutura própria. E aí, o que é essa estrutura própria? Eu tenho o epineuro, que é a parte mais externa. E aí, lembra comigo, quando eu estava explicando meninges para vocês, que eu falei que estruturas mais externas normalmente precisam de tecidos mais fortes ou de tecidos mais densos, porque elas são normalmente estruturas relacionadas à proteção. Então, o epineuro, ela é formada por tecido conjuntivo denso. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam é que o epineuro, além de recobrir externamente, ele também vai preencher o espaço do nervo entre o nervo e o feixe, ok? E aqui nós temos um feixe. O feixe, ele é circulado com perineuro. E aí, o que é esse perineuro? Esse perineuro, ele é formado por células achatadas. E essas células achatadas, elas possuem junções oclusivas. E qual a função dessas junções oclusivas? Essas junções oclusivas, elas vão deixar as células tão juntas, mas tão juntas, que o perineuro, ele vai funcionar como barreira para macromoléculas. Então, ele é uma barreira para macromoléculas. Então, ele também tem uma relativa função de proteção. Então, vamos lá? Epineuro, ela vai revestir o nervo e vai preencher o espaço entre os feixes. Perineuro, ele vai ficar circulando o feixe, né? Ele vai dar essa estrutura do feixe. Ele é formado por células achatadas com suas junções oclusivas. E aí, essas células vão funcionar como barreira, tá? E essa barreira vai fazer justamente um processo de proteção também. O que mais vai ter? Além do perineuro, nós vamos ter o endoneuro, que é essa daqui, ó. Endoneuro. Que o endoneuro, ele justamente vai ficar ao redor dos axônios. Então, o endoneuro é essa partezinha azul. E essa bolinha branca que vocês estão vendo no meio, eu vou pintar de preto para ficar mais fácil, tá? Essa bolinha branca, não vou pintar de preto não, para outra cor, para vocês não confundirem. Essa bolinha branca que está no meio são os feixes, são as fibras nervosas. Lembra de fibras nervosas? Acabei de explicar. E aí elas podem ser mielínicas ou amielínicas. Vamos revisar a estrutura do nervo? Vamos lá, rapidinho. Eu tenho o epineuro, que é fora, ele vai revestir tanto o nervo quanto ele vai preencher o espaço entre os feixes. Eu tenho os feixes, que são rodeados de perineuro, e aí o perineuro é formado por células achatadas e justapostas, com suas junções oclusivas, que aí vai formar uma estrutura tão juntinha, mas tão juntinha, que vai impedir a passagem de macromoléculas. Então, ela tem a função de ser barreira para macromoléculas, que é como se fosse uma função de proteção. O endoneuro, por sua vez, ele vai ficar entre as fibras, né, preenchendo os feixes. E aí, o endoneuro, ele é formado por tecido conjuntivo e fibras, tá? Então, esse endoneuro, ele vai ficar entre os axônios das fibras, né? Das fibras nervosas mielínicas ou amielínicas, ok? Fora nervos, a gente também precisa entender os gânglios. E aí, o que são gânglios? Gânglios são basicamente acumulados de neurônio fora do sistema nervoso. E aí, Gabi, como é que eu vou ver na lâmina? Simples. Primeiro, aprende comigo que gânglio, ele é formado basicamente de pericárdio de neurônio. Lembra o que é pericárdio de neurônio? Pericárdio de neurônio é o corpo celular. Pericárdio de neurônio associado a fibras colágenas, associado a células satélites. Essas células satélites, elas vão ser isolantes elétricos, vão formar como proteção e vão funcionar como apoio metabólico. Então, elas são bem importantes, tá? Então, vamos de novo. O gânglio, ele é formado por pericárdio de neurônio, fibras colágenas e células satélites. Sendo que essas células satélites, elas têm função de isolante elétrico, de proteção e de apoio metabólico. Gabi, desenha para mim um nervo? Na hora. Com aquele meu talento padrão, né? Um gânglio, perdão. Vamos fingir que aqui é a lâmina do gânglio, tá? O que é que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Principalmente na lâmina que eu mais gosto,
que é a lâmina de impregnação por prata. Ela é uma das mais bonitas. Você vai ver basicamente isso aqui. Eu acredito que Jorge ainda usa esse exemplo de falar que parece um brigadeiro, né? Então, aqui nós temos o pericárdio de neurônio, rodeado por células satélites, e no meiozinho aqui a gente tem umas fibras colágenas, tá? Então, basicamente, quando você vê uma lâmina, você vai dizer que isso aqui é um pericárdio de neurônio, você vai dizer que isso aqui é uma célula satélite. Qual é a função da célula satélite? Vocês lembram? Isolante elétrico, proteção e apoio metabólico, tá? O pericárdio de neurônio, que você lembra que é o corpo celular, e as fibras, né? As fibras colágenas, ok? Alguma dúvida? Vamos para aquela big e rápida revisão? Então vamos lá. Nervos, né? Nervos são grupos de fibras nervosas. Fibras nervosas podem ser amielínicas ou mielínicas. Fibras nervosas mielínicas têm bainha de mielina. Essa bainha de mielina, no sistema nervoso periférico, é formada pelo citoplasma das células de Schwann. Ok? O que ela vai fazer? Vai tornar o impulso saltatório. Ok? Ou seja, ele vai ficar mais veloz. O que mais eu preciso saber? Você precisa saber que a estrutura do neurônio, né? Que aqui eu tenho o axônio, aqui você vai ter os dendritos, e aqui você tem a estrutura mais bonita, que é o pericárdio de neurônio, que é o corpo celular. Pericárdio de neurônio. Ok? Agrupei esses nervos, agrupei essas fibras, eu formo os nervos. Qual a estrutura dos nervos? Eu vou ter epineuro, tecido conjuntivo, como é de proteção, tecido conjuntivo denso. Ele vai tanto fazer essa lateralização, essa lateral do nervo, essa parede, como ele também vai preencher o espaço entre os feixes, tá? Então, ele preenche esse espaço aqui também. E aí eu tenho os feixes, que são formados basicamente por... Aqui eu vou mudar só a cor. Que são formados por perineuro. Lembra de perineuro? Perineuro é aquele que é formado por células achatadas e justapostas, que entre elas tem junções oclusivas. Então, são células tão juntas que elas vão ter a função de barreira. E aí, entre as fibras nervosas, nós vamos ter o endoneuro. Nós vamos ter o endoneuro, que ele é formado por tecido conjuntivo mais fibras, e ele vai ter a função justamente de revestir e recobrir esses axônios. E aqui nós temos as fibras nervosas. Fora isso, o que mais você tem que lembrar? Da lâmina que eu desenhei para vocês, que é uma lâmina de gânglio. Gânglios são grupamentos de neurônios fora do sistema nervoso, e na lâmina você vai ver eles assim, ó. Você vai ver só o pericárdio, tá? Lembrando que gânglio é formado por pericárdio, fibras colágenas e células satélites, tá? Você vai ver os pericários e as células satélites. Pericárdio de neurônio, célula satélite. E aqui no meio teriam as fibras colágenas. Essas células satélites, elas têm função de isolante elétrico, elas têm função de proteção e elas têm função de auxílio metabólico. Pegou? Então vamos para a lâmina. Vamos lá, sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Só para lembrar que o sistema nervoso ele vai ser formado por nervos e gânglios. E esses nervos são formados por grupamentos de fibras nervosas. Se eu estiver falando do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, o grupamento de fibras vai formar feixes ou tratos. Mas o nosso interesse é esse aqui. E aí, essas fibras nervosas, elas vão ser formadas, os axônios delas, eles são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas de células envoltórias. Gabi, quais são essas células envoltórias? No sistema nervoso, eu chamo de oligodendrócitos. No sistema periférico, eu chamo de células de Schwann. Lembra que esse é o de nosso interesse, tá? E aí, essas fibras nervosas, como vocês já sabem, elas podem ser mielínicas ou amielínicas. Se elas forem mielínicas, elas possuem essa aqui, ó,
membrana bainha de mielina, que é uma membrana lipoproteica formada pela união do citoplasma das células de Schwann. Lembra que eles vão se envolvendo em espiral e juntando o citoplasma, que nem no desenho? Pronto. Então, ela é formada pela membrana plasmática das células de Schwann, que elas vão se enrolar e vão dobrar em espiral ao redor do axônio, tá? Nódulos de Ranvier é a interrupção da bainha. O internódulo é o intervalo entre dois nódulos recobertos por uma única célula de Schwann. E as fibras amielínicas, elas possuem, na verdade, uma única dobra contínua de células de Schwann. Por isso que diz que pode ser única quando é amielínica ou múltipla quando é mielínica, ok? Eu gosto muito desse desenho, acho bem explicativo. Aqui nós temos o dendrito, tá? Aqui nós temos os axônios e aqui nós temos a bainha de mielina. Aqui a nódulo de Ranvier, aqui a nódulo de Ranvier e aqui a nódulo de Ranvier. E aqui você vê bem aproximado o citoplasma das células de Schwann se dobrando e se juntando em espiral ao redor do axônio, tá? Então aqui é a representação mais bonitinha desse processo de formação da bainha de mielina pela célula de Schwann no sistema nervoso periférico, tá? Aqui são os nervos. Lembra que nervo é um grupo de fibras nervosas e aí eles vão possuir mielina e colágeno, por isso que a gente vê eles normalmente branco. Eles têm estruturas epineuro, perineuro e endoneuro. Epi é o de fora. Lembra que se ele é fora, provavelmente ele está relacionado com proteção. Então ele precisa ser mais duro. Relembrem a aula de meninges aí, que a dura mater é tecido conjuntivo denso, é a mais externa. Aqui o epineuro é a mais externa e também é tecido conjuntivo denso, tá? Ela vai ser responsável por revestir os nervos e também vai preencher os espaços entre os feixes de fibras nervosas, ok? Perineuro, ele vai ser formado por bainhas de células achatadas e justapostas. E essas células possuem entre si junções oclusivas. E essas junções oclusivas fazem com que elas impeçam, as junções oclusivas das células também achatadinhas e próximas, elas impedem a passagem de macromoléculas. Então elas têm uma relativa função de defesa, porque elas têm essa característica de serem barreira, tá? O endoneuro, ele vai ser o mais internozinho. Ele vai estar meio que ao redor dos axônios, tá? E das suas respectivas bainhas. Ele é formado por tecido conjuntivo e fibras reticulares. Essas fibras são sintetizadas pela própria célula de Schwann e ela é permeável. Lembra? Epineuro, tecido conjuntivo denso, ela é a mais externa, ela vai ficar ao redor dos nervos e ela vai preencher o espaço entre os feixes. Perineuro, ele vai ser formado por células achatadas e justapostas, tem junções oclusivas e tem função de barreira. Endoneuro, ele vai envolver os axônios e as bainhas, é o mais internozinho, ele é formado por tecido conjuntivo e fibras reticulares, tá? E ele é permeável. Aqui vocês vão ver mais ou menos assim nas lâminas, tá? Aqui é epineuro, aqui é perineuro e esse espaço aqui entre as fibras é o endoneuro, tá? Aqui mais explicadinho, aqui é o nervo, aqui é o epineuro, aqui esse espaçozinho aqui, ó, perineuro, aqui é a fibra mielínica e a mielina, que se você puxar aqui entre essas fibras, seria o endoneuro, tá? Vamos lá? Os gânglios são acúmulos de neurônios fora do sistema nervoso central, é um órgão esférico envolvido por cápsula conjuntiva, é associado a nervos. Essa aqui é bem importante, ó. A estrutura: pericárdio de neurônio, fibras colágenas e células satélites. Lembra da função das células satélites? Ela é isolante elétrico, faz proteção e faz apoio metabólico para o pericárdio. Vamos para o que vocês querem ver, né? Aqui vamos só dar uma revisada. Gânglio, lembra o que é que forma o gânglio? Pericárdio, célula satélite e fibras colágenas, tá? Qual a função das células satélites? Isolante elétrico, ela faz proteção e ela ajuda no metabolismo, tá bom? Aqui é a bainha de mielina, aqui nós temos o quê? Epineuro, perineuro e aqui nessa parte aqui, endoneuro, tá? Aqui nessas setinhas, se vocês puderem ver, nós temos o quê? Nessa setinha maiorzinha, nessa setinha daqui, nós temos quem? Peri. Nessa setinha daqui, essa aqui mais externa que tá pegando aqui, ó, nós temos o epi. E aqui no meio, entre as fibras, entre os axônios, nós temos o endoneuro, tá? Aqui nós temos várias fibras. Entre elas, nessa parte aqui, ó, nós temos o endo. E essa parte aqui, ó, essa daqui,
é o pele, tá? Aqui, ele está tentando focar nas fibras, tá bom? Aqui são fibras nervosas, aparentemente são todas mielínicas, tá? Mas eu vou mostrar uma foto mais aproximada para vocês entenderem. Aqui soltos são fibras nervosas, tá? Aqui bem mais aproximado. E aqui eu preciso que vocês entendam, porque tem uma dicasinha para vocês acertarem, tá? Olha pra cá. Vocês estão vendo que ele tá mais gordinho? Essa daqui tá mais gordinha, ó. Você vê que é como se a parede dela fosse mais grossinha. Pronto. Essa daqui é uma fibra amielínica. Oxente, Gabi, mas tu não me disse que as fibras mielínicas, elas são as que são formadas por mais células e células em espiral e tudo mais? Foi, eu disse. Só que vocês lembram que é uma membrana lipoproteica e que membrana lipoproteica esgaça quando você está preparando a lâmina. Então, a que tem a parede mais grossinha é a mielínica. E a que tem a parede mais fininha, porque esgaçou essa membrana, é a mielínica. Tá bom? Aqui nós temos um gânglio. E eu não tenho a lâmina de impregnação por prata. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente retornar, quando essa pandemia acabar. E aqui nós temos que ver que aqui são as células satélites, né? Essas células ao redor são células satélites. E aqui é o pericárdio de neurônio, tá? Um pericárdio, 2 pericárdios, 3 pericárdios, tá? E essas aqui são todas células satélites, tá? E aqui fibras colágenas, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, só falar comigo. Muito obrigada, tá? Um cheiro pra vocês.